Muy bien. Ahora recoja vuestra Biblia, por favor, los que portan Biblia, que sea de papel o sea así en su smartphone o que sea de papiro, lo que sea, saque el rollo de la bolsa y ábrala, por favor, en Filipenses capítulo 4 y versículo de número 13. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Não te preocupe se você não está com sua Bíblia, o texto estará aqui, bueno, já está na pantalla para que você possa ler junto. Quantos encontraram? Filipenses 4:13. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Vamos ler todos juntos em esta versão que está aqui na pantalla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Uma vez mais. Vamos orar? Cerre vuestros olhos. Senhor, te damos graças. Graças por esta hermosa manhã. Graças por estar aqui em este lugar. Porque eu sei que não é obra del acaso, são os planos do Senhor. E ele, Senhor, sabia quem estaria aqui e quem não estaria. Por isso, o Senhor preparou uma palavra para aqueles que estão, Senhor, aqui com nós outros e aqueles que estão por la internet sendo edificados por este culto. Espírito Santo de Deus, uma vez mais, tenha liberdade em este lugar e habla nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Quero felicitá-los por estar aqui. Eu pensei que estaria em la cama, não? Em um domingo como este, de lluvia, pero quero felicitar-te por despertar e venir a la casa del Senhor, seguro que não será em vano. Amém? O texto que nós acabamos de ler são as palavras do apóstolo Pablo, quando escreve a uma carta à la igreja que está na cidade de Filipos. Por isso se chama Filipenses ou los Filipenses. Agora, é importante recordar o contexto que Pablo declara esta frase, porque se sacarmos do contexto, vamos ter outra compreensão. O contexto desta palavra, Pablo está falando acerca da capacidade que ele tinha de enfrentar as adversidades da vida. Pablo está falando que aprendeu a viver em todas as circunstâncias, que aprendeu a ter em abundância e ter escassez. Então, em este contexto, Pablo declara: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Em outras palavras, Pablo está declarando: eu posso ter e não ter, porque Cristo é minha fortaleza. Este é o contexto da palavra que acabamos de ler. Agora, para os que lhe gustam tomar nota, ou hasta mesmo ordenar aí em sua cabeça, em primeiro lugar, e esse é o ponto 1, me gostaria de dizer a vosotros que é normal que em algum momento da vida você se sinta desanimado ou tentado a abandonar seus objetivos e sonhos. É normal. Pero há um evangelho sendo predicado em muitas igrejas que creyente não pode quedar enfermo, que creyente não pode ter lutas, problemas, porque está em pecado, porque algo passa. Não, é solamente vitória. E em verdade que a vida não é assim. Há dias de vitórias, pero também há dias de derrotas. Israel é o pueblo de Deus, é a nação elegida por el Senhor, pero havia batalhas que ganhava e havia batalhas que perdia as batalhas. Então, é uma ilusão pensar que nós vivimos em Nárnia, não sei, em Marte, melhor, não? Vivimos em outro mundo. Não, somos deste mundo. Te toca assim, há carne aí? Ai? É de pele, há piel e huesos? Não? É normal? Não? Somos hechos de la misma matéria. Somos polvo, não? Então, estamos sujeitos a las lutas, problemas e adversidades desta vida. Então, é normal. Nem todos os dias nós despertamos felizes. Não sei se vosotros despertam todos os dias felizes. Há dias que despertamos muito felizes e não sabemos por que estamos felizes. Há dias que despertamos tristes e não sabemos nem por que estamos tristes. É assim, somos um ser emocional e nossas emoções cambiam muitíssimo e as justificativas podem ser genéticas ou não.
Então, não espere que todo domingo por la mañana você esteja, ai, hoje me vou à igreja, glória a Deus, como ha dicho o pastor aqui, há dias que não temos ganas de vir. Ou você pensa que há domingos que o pastor não tem ganas de quedar em casa? Não, o pastor não vai. Sim, pero aprendi a venir sem ganas. ¿No? A venir sem ganas. E me parece que estes dias são os melhores. ¿No? Estes dias são os melhores. Então, não é porque somos creyentes, somos obreiros ou líderes na casa do Senhor, que não vamos passar. Que falar de Pablo? Açoites, prisiones, ¿no? Persecução, humilhado, rechazado hasta mesmo entre os creyentes al inicio de su conversión, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero que passou por diversas adversidades. Agora, algo é clave em la vida de Pablo e deve ser em la vida de nós outros: determinação e perseverança. Eu desperto algum domingo por la manhã desanimado e às vezes triste, sim, pero determinação e perseverança. Então, a determinação e a perseverança em que eu tenho em buscar o Senhor é maiores do que mis emoções, mis sentimentos e lutas. Además, hermanos, eu creio que os obstáculos de la vida são oportunidades para que nós outros vengamos aprender e crescer. Tu eres quem tu eres porque passou por donde passou e venceu. As lutas e os obstáculos de la vida é uma grande oportunidade para crescer, madurar, ter testemunho de Deus para contar, ter experiências com o Senhor para compartilhar com os hermanos. Então, entenda que cada provação é uma grande oportunidade de crescer. Só aqueles que passaram por grandes provações têm grandes testemunhos para contar. Deus quer nos dar resiliência, capacidade de suportar a provação com determinação e com perseverança. Quantos aún estão vivos? Muito bem. Se nos rendimos delante das circunstâncias e de los problemas, nunca sabremos do que somos capazes. Tu eres mais capaz de lo que pensa. Tem mais capacidades de lo que pensa. É só apertar um pouquinho assim, não? É só e nós outros, eu não sabia que ia suportar. E suportou, e está vivo, Pero às vezes a vida necessita sacar de nós outros mais do que nós outros temos para dar, e é bajo pressão. Às vezes que nós outros damos o que pensávamos que não teníamos para dar. Então, às vezes, a vida nos deixa assim, bajo uma pressão, e nós outros dizemos, eu não sabia que tinha força para isto. Eu não sabia que poderia suportar isto. Pero solo suportou e solo tem esta experiência porque não se rendiu delante das circunstâncias. Então, não te rindas. Não te rindas. Não desistas. Há coisas que eu passei e eu pensei, eu não sabia que poderia suportar isto. Pero suportamos. E vencemos. Pero isto solamente os que não se rindem têm a oportunidade de compartilhar e contar este tipo de bendição. Además, mis hermanos, nuestras lutas inspiram a outras pessoas. Nuestras lutas inspiram a outras pessoas. Eu sempre digo a los jóvenes que quizá já esté passando de uma certa idade e pensam que não irão casar. Alguns dizem, pastor, eu não vou me casar, já passei da idade. Não? Eu digo, mira para mim aqui, eu casei. Isso não te inspira? Deveria inspirar. Mira, meu pastor casou. Pastor, eu não sei se posso ser padre. Mira, eu sou de dois. Então, eu creio que quando nós vencemos alguma circunstância da vida, isso inspira a outras pessoas. Quando estamos ao lado de um irmão e vemos as lutas, os problemas e as dificuldades, e vemos que este irmão não desiste, que está ali firme e animado, inspira nos outros. Às vezes, eu chamo a mis pastores para quejar-se da vida, porque eu não me quejo da vida para vós outros, são vós outros que se quejam para mim. A quem o pastor se queja? A mis pastores. Eu chamo a mis pastores.
para quejar-se, às vezes de vosotros, às vezes de minha própria vida. E quando ele, às vezes, passou um dia que eu chamei a meu pastor de Portugal e comecei a quejar-se da igreja, de alguns problemas que estava tendo. Pero antes de eu dar a primeira e a segunda frase, o pastor me começou a contar suas experiências que estava passando aí em Portugal. E depois de falar, disse assim: "Que tu estava me falando mesmo?" Eu disse: "Não, nada." Por quê? Eu disse: mis pruebas não são nada acerca do que eles estão passando. Então, me inspirou solamente escuchar as pruebas. Às vezes dizemos: "Pastor, uma prueba sirve para alguma coisa?" Sirve para inspirar a tu hermano, que às vezes está passando por algo menos e já está se quejando. Então, as provações servem para inspirar um ao outro e dizer: se meu irmão está suportando, está vencendo, eu puedo. Amém? Mire para a pessoa que está a seu lado, certifique se está com os dois olhos abertos, desperto e desperta, por favor. A provação não será maior do que podemos suportar. Se você porta a Bíblia, abra-la em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10 e 13. Ustedes não han sofrido nenhuma tentação que não seja comum ao gênero humano, porque Deus é fiel e não permitirá que ustedes sejam tentados mais allá de lo que puedan aguentar. Mas bem, quando chegue a tentação, Ele les dará também uma salida, a fim de que puedan resistir. Sempre há uma salida. Eu sei, irmãos, que quando estamos dentro da circunstância, miramos para um lado, para o outro, e parece que não há uma salida, porque nossos olhos estão cerrados por la circunstância, pero sempre há uma salida. E eu não quero menospreciar tu prueba, porque só sabe lo que está sofrendo quem está passando. Pero eu quero declarar que há uma salida, porque o próprio Deus dará uma salida. E se você está sendo provado desta maneira, é porque pode suportar. É porque pode suportar. 3. Deus está com nós, não estamos solos. Isso nos dá muitíssima segurança. E é uma promessa bíblica. O Senhor não prometeu que não teníamos pruebas, pero dijo que estaria com nós em meio das provações. Dice a Bíblia: aunque passe por vales de sombra e muerte. Não disse que não passaríamos por vales. Diz: aunque você passe, eu estarei contigo. E a maior segurança que temos é que em meio a las pruebas, Deus está com nós. A oração del profeta Habacuque é a seguinte: aviva, Senhor, tu obra em meio a los anos. Não é ao início e não é ao fim, é em meio a los anos. Quando miramos para a história de Daniel, vemos que Daniel foi echado em el fosso de los leones, pero Deus estava com ele dentro del poço. Dentro. Deus não livrou Daniel del poço de los leones, pero Deus estava com ele dentro del poço. Quando miramos para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou se você preferir, Ananias, Misael e Azarias, Deus não livrou estes três jovens del horno caliente. Se diz assim, não? El horno caliente. Pero Deus estava com eles dentro del horno. Dentro. Então, Deus é aquele que está com nós dentro da circunstância. É uma promessa de estar com nós todos os dias. E diz a própria Bíblia que Deus não é homem para mentir. El hombre mente. ¿Sí o no? Claro, vosotros no. Mira a cara de santo que tiene. Pero el hombre, el ser humano, mente, pero Dios no. E foi uma promessa. Mire para a Bíblia, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículo de número 28, ou melhor, capítulo de número 28 e versículo 20. Mateus 28, 20. Enseñándoles a obedecer todos los que lo he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo. É sempre. É em qualquer circunstância. O Senhor incluso prometeu estar conosco em los dias de angústia. O Salmo de número 46 declara que eu sou tu amparo. Em espanhol eu ia falar em português que é refúgio. Eu sou tu amparo. Eu sou tu fortaleza. Quando? Em los dias de angústia. Às vezes pensamos, será que em los dias de angústia, onde está Deus? Será que Deus me abandona em los dias de angústia? Não, o Senhor está ali, aún em los dias de angústia. Ele nos dará, irmão, força e sabedoria para suportar os obstáculos. Sabe o que necessitamos? Força e sabedoria. Estar fortalecido por el Senhor e sabedoria del alto para salir de las circunstâncias de la vida. Há outro texto que está em Isaías 41:10. Mira o que diz Isaías 41:10. Assim que não temas, porque eu estou contigo. Não te angusties, porque eu sou tu Deus. Te fortalecerei e te ajudarei, e te sostendrei com minha diestra vitoriosa. O Senhor está conosco, e maior é aquele que está conosco. O ponto de número 4, em meio das lutas de cada dia, Deus pondrá personas que nos apoiem e nos animem em nosso caminho. Necessitamos também da ajuda de Deus, mas da ajuda de pessoas. E em meio das lutas, Deus sempre pondrá personas. Sempre há Aarón ou Ur para manter nossas manos. Eu estou falando de Moisés. Mientras o povo de Israel, os hebreus, em esta época, peleava suas batalhas, Moisés estava com as manos levantadas. Mientras estava com as manos levantadas, o povo prosperava. Quando bajava as manos, o povo começava a perder as batalhas. Pero chegou um momento que Moisés já não poderia suportar as manos levantadas. Então o Senhor levanta dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda, para sustener suas manos levantadas. Deus pondrá Arão, Deus pondrá Ur a seu lado, para manter-me em pé, quando você não pode mais. Sabe, hermanos, quando eu não puedo mais, quando eu penso que não puedo mais como pastor, eu me recordo que há grupo de obreiros e há grupo de líderes que está a meu lado e estes estão sustentando mis manos e estão me mantendo onde estou, porque Deus sempre pondrá pessoas a tu lado em los piores momentos de la vida. E me parece que às vezes nós outros até despreciamos essas pessoas. Déjame te contar uma história. Antes de vir à Espanha, eu sofri um acidente de coche e eu estava assim enfadado com Deus. Não sei se passa com vós outros, que me parece que são muito santos, pero passou comigo. Eu estava enfadado com Deus. Eu não queria ir à igreja e Deus pôs uma pessoa em meu caminho e me chamou e disse assim: se a regra não se ordena, não sei, põe a roupa, não sei, que passo em 15 minutos buscar-te em tu casa. E eu assim, eu não quero ir à igreja. Eu estava na cama. Em 15 minutos eu passo em tu casa para recorrer-te para ir à igreja. Vale, vou poner uma roupa aqui, disse, e põe um traje porque vamos à la sede. E tu vais sentar comigo em la plataforma. Bueno, os hermanos brasileiros sabem como funciona aí, não? E tu vais sentar comigo em la plataforma. Então você põe um traje. Se eu não quero ir à igreja, tampouco poner um traje. E eu estava aí. E o telefone sona depois de 15 minutos. E a pessoa diz, estou na porta te esperando. He venido buscar-te para ir à igreja. E eu pensava, que pesado, que pesado, que pesado. Não, hermanos, era alguém que Deus pôs em meu caminho quando eu não tinha forças para ir-me. E ele me puso dentro do coche, levou até a igreja, eu sentei na última silla, ele correu por minhas mãos e disse, não, tu vais sentar a meu lado, ao lado da plataforma, porque eu como obreiro estava passando por uma crise espiritual, pero o Senhor puso a meu lado um Arão, um Ur, para manter mis manos. O Senhor pondrá pessoas em tu caminho para sostener-te em los dias de angústia. Aleluia.
porque eu creio no Senhor que obra desta maneira. Agora, aprenda, e há circunstâncias que nós outros, há outros momentos que nós outros passamos, que parece que nadie nos mira. Pastor, tu estás falando aí de Arã e de Ur, eu não estou vendo nenhum a meu lado. Estou solo em esta circunstância. Não há um amigo. E há circunstâncias, irmãos. Há circunstâncias que nadie nos visita, nos hace uma chamada, e nós outros pensamos assim: onde está o pastor da igreja que não me chama? E os líderes de los ministérios da igreja? Parece que estou invisível em esta igreja. E há circunstâncias, comigo já passou também, parece que eu estava invisível. Nadie me percebia na igreja. Poderia me quedar um mês sem ir na igreja. Não recebia uma mensagem de nenhum irmão. Pero há experiências, há experiências que nós outros temos que passar para aprender a depender de Deus. E a confiar solamente em Deus. E o Senhor nos permite, às vezes, estar como Elias, em uma caverna, não? É assim? Caverna, não? Estar aí aislado. Não? Al menos que o próprio Deus tenha que revelar-se a nós outros, dentro desta caverna, para nos quitar de allí. E Deus nos permite, às vezes, estar aislado de irmãos da igreja, que não nos notam, não nos percebem, para que nós outros tenhamos uma revelação do próprio Deus e uma experiência personal com Deus. ¿Para quê? Para que aprendamos a depender de Deus e a confiar em Deus. E solamente em Ele há uma coisa tremenda, que é aprender a depender de Deus. Imigrante sabe muito bem o que é isto. Chegamos aqui em Europa, não há papi, não há mami, não há família, não há irmão, nossa igreja de toda a vida se quedou aí, nossos amigos de toda a vida se quedou aí, nossos pastores de toda a vida se quedou aí. Nos encontramos aqui. Para alguns chegam sem documento, às vezes, quando é o caso de los brasileiros, sem falar português, pensamos que sabemos falar espanhol, e hablamos, a gente não entende, e diz assim: eu entendo eles, pero eles não me entendem. Então, nos quedamos solos. Pero aqui, Deus nos dá uma oportunidade de dobrar as rodilhas e dizer: Senhor, aqui eu não tenho meu padre, eu não tenho minha madre, eu não tenho meus amigos, eu solamente tenho a ti. E se há um lugar onde o imigrante aprende a depender de Deus, é aqui em Europa. E você sabe muito bem que há dias que você não tinha para quem orar e para quem amar, solamente Deus. Pero Deus permite estas experiências, para que nós outros aprendamos a depender de Ele. Mira o que disse Provérbios 3 e 5. Provérbios 3 e 5. E vamos ler hasta o 6. Confia em Ele, Senhor, de todo o coração, e não em sua própria inteligência. Reconócelo em todos tus caminhos, e Ele allanará tus sendas. Em português é endireitará, não hará plano. Esta palavra, eu fui hasta o dicionário, porque é verdade que eu não conhecia a palavra allanará, não? Então, o dicionário diz: é rellenar um terreno hasta que ele se quede em el mismo nível del suelo. É hacerlo plano el camino. É o que nós outros hablamos em português, endireitar el camino. Então, se confia em el Senhor de todo o seu coração, não confia por la mitad, te entrega toda a confiança completa ao Senhor. Irmãos, quando estamos aqui, incluso como imigrante, deixamos de confiar em nossas próprias inteligências. Sabe por quê? Não temos nem currículo aqui. A formação não serve. Não? Saímos de allí com uma profissão, com uma graduação. Chegamos aqui e dizem: aqui eu não tenho profissão, não tenho graduação, que eu sou um qualquer. Como... Então, hasta todo o conhecimento que adquirimos ao longo da vida parece que não nos serve. É porque quando temos tantos recursos, papá, mamãe, titia, tio, abuelo, e temos tantas coisas, vamos recorrendo a estas pessoas, a nossa própria inteligência e conhecimento. Pero diz: não confia em tu própria inteligência, confia em Senhor, reconócelo em todos tus caminhos, porque o Senhor sabe este caminho que está aí,
uma montanha, em Brasília falamos montanha russa. Como se habla esta que vamos ao? ¿Sí? ¿A quantos le gusta? Não, eu não, eu não, né? Nos gusta ir em el parque, não? Pero em la vida não. E às vezes a vida parece assim, não? Estamos aí, está mareado. Pero a palavra do Senhor esta manhã é que o Senhor allanará o caminho. O Senhor endireitará o caminho, porque não é possível viver desta forma. Não? Nos quedamos mareados. Não sei quando vosotros vão viajar de coche e passam por estes pueblos, allí que sube, baja, é impossível viver assim. Uma hora estar em riba, outra hora estar embaixo, pero confie no Senhor. Confie no Senhor e entregue ao Senhor, que o Senhor allanará tus sendas. Eu termino, a título de conclusão, eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e versículo 1. Hebreus 12 e 1. Portanto, também nós outros, que estamos rodeados de uma multitud tão grande de testigos, despojamo-nos de lastre que nos estorba, em especial del pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que temos por delante. Fijémonos la mirada em Jesus, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, despreció la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Primeira coisa, mis hermanos, despojando-se de lastre que nos estorba. Eu não sei o que está te estorbando, pero esta manhã necessita despojar. Incluso del pecado que nos assedia todo el momento. O pecado está aí, não? Se for brasileiro, eu dizia assim. Não? Isso é só lembrar assim, né? O pecado aí está todo o momento, não? Ei, guapo, guapa, não? Está todo o momento nos assediando. E é assim, o pecado é atraente, porque se não fora nenhum de nós outros pecava, não? Este diabo aí que há com rojo, com os cuernos, isto é só na película. Eu creio que o Satanás verdadeiro está mais cerca de Lúcifer de la série de Netflix do que este. Né? É um chico guapo. Né? Tanto que a gente dizia, meu Deus, que diabo guapo. Não? Por quê? Porque se Satanás tentasse a nós outros de uma forma feia, nenhum de nós outros pecava. Pero ele sempre vem nos atrair. Nos atrair e nos assediar. E aí, irmãos, estamos atrapados. Por isso a palavra é despoje de todo o despiste, de todas as coisas que está te impedindo viver mais de Deus. Há muitíssimas distrações e competências com Jesus. Jesus quer ser o primeiro lugar de tu coração, não há competência. As demais coisas vendrão por segundo e por terceiro lugar. Segundo, corramos com perseverança. Põe a tradução Reina Valera. A tradução Reina Valera diz assim, corramos com paciência. Me explica como é correr com paciência. Não sei. Corra, pero com paciência. Lá em NVI diz, corra, pero com perseverança. Sabe o que é correr com paciência? Quantos já assistiram maratón por la tele? Claro, por la tele. Não? Já assisti. Quando empieza o maratón, há sempre os tontos que saem primeiro, correndo como loucos, sem nenhuma paciência. Não? Pero estes correm 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e já estão cansados.
E os campeões não estão lá na frente. Os campeões, em meu país, sempre quando vencem, são os kenianos, não? Eles estão correndo com paciência, porque tem 42 quilômetros por delante. Então, eles necessitam correr com perseverança. Então, o Senhor, corra esta carreira de la fé, pero com paciência. Tranquilo. Abra a pessoa que está atrás. Tranquilo, irmão. Tranquilita, irmã. Não te afobes. Vá despacio. ¿Vale? Porque se você correr de forma assim como louco, irá cansar. E a caminhada com Cristo é um maratón. E queremos chegar hasta a meta, hasta o fim. Então, esperem o Senhor. Eu sei que esta palavra é dura para quem está, pastor, tu não sabes quanto eu estou esperando. Não hable isto, espere em Deus. Me gostaria de falar outra coisa, não? Uma vez eu falei a uma irmã solteira, irmã, Salmos, esperem el Senhor. E ela dizia, eu já estou em aquele salmo, apressa-te, Senhor, a escutar mi clamor. Porque às vezes estamos assim, não, apura, Senhor. Pero esperem el Senhor, porque quando vem de la parte de Deus é melhor. Amém. Además, fijemos la mirada en Jesús. Hay tantas personas quedando por el camino porque estão mirando para tantas coisas, menos para Jesús. Para de mirar para a vida del outro hermano, de la outra hermana. Para de perder tantas horas em Instagram mirando a vida de los demás, que coisa feia. Não? Para, isto está te quitando tempo, está te quitando paz. Não? Pare com isto. Em nome de Jesus. Se eu estou utilizando o nome de Jesus, é porque a coisa está séria. Não? Mira, está dado um trrr aí, ó. Fije a mirada em Jesus, porque Jesus é o autor, é o iniciador e é o consumador de nossa fé. El que empezó a obra, el que irá terminar a obra. Quando nós miramos para as circunstâncias da vida e para os demás, começamos a retroceder, começamos a volver. Quando miramos para Jesus, não. Quando você vem ao culto, se você começa a mirar a gente, irmão, você perde a paz. Agora, quando você vem ao culto para mirar a Jesus, para adorar a Jesus, para celebrar a Jesus, eu não sei porque sou homem, mas às vezes Pamela disse, ¿ha visto tal coisa? Eu disse, não vi. ¿Estava na igreja? Estava. Eu não vi. Eu estou muito concentrado em adorar ao Senhor e em servir ao Senhor aqui nas coisas da igreja. E isso nos mantém, hermanos, fijados em Jesus. Porque a grande maioria das pessoas se apartam da igreja, desistem da fé, porque estão mirando demasiado para a vida do outro. Mire para Jesus. Mire para Jesus. Termino. Eu falei termino 3 vezes, mas a terceira é verdade. Quem por el gozo, está falando de Jesus, não? Que lhe esperava, suportou a cruz. Você crê que a cruz foi boa em el sentido de humano? Não. Dolores, humilhação. Pero suportou. E por que suportou? Ele menospreciou a vergonha da cruz. Por quê? Por lo que ela significava, diz o texto. E agora ele está onde? Sentado à la derecha del trono de Deus. E por que Jesus está aí? Porque suportou. Suportou. Porque muitas pessoas nunca vencem, mano, nunca vencem na vida em nada, porque não suportam. Não suporta. É a capacidade de suportar. Suportar. Eu sei que só estou aqui hoje onde estou, porque venimos suportando. E a resiliência, a capacidade de manter-se firme. E eu não sei como você ha chegado aqui esta manhã, pero eu quero que você saia deste lugar declarando o que nós outros começamos ao fim da predicação. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Eu posso suportar esta circunstância. Porque eu sou bueno? Não, porque Cristo me fortalece. É o Senhor quem me fortalece. Eu sou tu casa, eu sou templo, eu sou habitação. O Senhor vive em mim, o Senhor habita em mim.
E se nós temos esta consciência, hermanos, as demais coisas nos serão añadidas, porque a búsqueda do reino de Deus está em primeiro lugar. E quando a búsqueda por el Senhor está em primeiro lugar, as demais coisas serão consequências de uma vida com Cristo. Pongamos em pé, por favor, porque não pode falar que é a última vez, agora já tenho que terminar. Aleluia, eu quero orar. Os músicos estão todos aqui, do Ministério de Alabança? Nenhum se foi a casa aún? Que bueno. Vosotros podem passar aqui e tocar a última música que é cantado, por favor? E eu quero orar com vosotros. Hermanos, solo tú y Dios sabe lo que está passando. Solo tú y Dios sabe de tus problemas, retos e desafios. Pero eu quero este momento te invitar a orar ao Senhor e apresentar ao Senhor uma vez mais. Cerre vossos olhos allí donde tu estás e hable com Ele, Senhor. Senhor, Tu és nosso refúgio, Tu és nosso amparo, Tu és nossa fortaleza em los momentos de angústia. E aunque passamos por momentos de tribulação e dificuldade, sabemos que o Senhor é nossa fortaleza, que o Senhor é aquele que nos hace vencer toda e qualquer circunstância. Senhor, fortalece-nos esta manhã, né? Que cada um de mis hermanos venham sair de aqui com capacidades para suportar toda e qualquer circunstância, e que nenhum problema, nenhuma dificuldade venga a ser com que meu irmão venga a apartar-se de ti, debilitar em la fé, quedar-se desanimado, porque o Senhor é tu fortaleza. E Ele esta manhã Ele declara: eu puedo suportar, eu puedo todas as coisas, porque é Cristo quem me fortalece. O Senhor é minha fortaleza. E se Cristo está comigo, Ele está comigo em meio da provação, Ele está comigo dentro da fornalha, dentro do horno caliente, Ele está comigo dentro do poço de los leones, porque Ele me livrará de los leones, Ele me livrará del fuego, porque o Senhor está comigo. Aleluia, vamos alabar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Se você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Sim, Senhor, te adoramos. Eres bienvenida aquí. Declara. La casa es tuya, venga a entrar, me vacío de mí. Diga ao Senhor: Senhor, eu necessito mais de ti. Me vacío de mí. Menos de mim, mais de ti, Senhor. Aleluia. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír, te queremos oír. Eres bienvenido aquí, la casa es tuya, ven a entrar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, toma tu trono, ven a reinar, te queremos oír. Aleluia. Te queremos oír. Declare. Esta casa es tu casa. Declare ao Senhor: Solo para ti. eu sou tuyo, Senhor, eu pertenço a ti. Esta casa es tu casa, la dejamos
orar este momento, pero quero fazer uma oração muito específica, muito específica. Escute, há pessoas aqui que devido às circunstâncias que estão passando, estavam dando brecha para entrar coisas em seu coração, que iam levar-te a apartar-se da presença do Senhor. Pero esta manhã, o Senhor cierra a porta de tu coração para todo aquele que te aparta do Senhor. Se tu pode poner a mão sobre tu coração, eu quero orar contigo neste momento. Senhor, em el nome de Jesus, cerramos a porta de nosso coração para todo aquele que quer entrar e que não agrada a ti, porque nosso coração pertenece a ti. Eu sou tuyo. Mi hermano e minha irmã são tuyos. Te pertenece. O Senhor pagou um alto preço, Senhor. Cerramos a porta, Senhor, para todo aquele que não glorifica tu nome, para todo aquele que não nos acerca a ti, Senhor. Mi vida te pertenece, mi coração te pertenece, esta casa pertenece a ti. Por isso, llena todos os espaços, não deixa nenhuma habitação vazia. Llena-me por completo, cada parte de mi ser, cada parte de mi mente, cada parte de mi corpo, cada parte de mi alma e espírito pertenece a ti. Eu não quero deixar espaço para o maligno. Eu não quero deixar espaço para pensamentos que não te glorificam. Eu não quero deixar espaço para emoções, Senhor, que irão me destruir, porque eu sou tuyo. Eu te pertenço de maneira completa, Senhor. Por isso cerramos a porta de nosso coração para o inimigo, Senhor, e dizemos: todo espaço é tuyo. Toma, ocupa cada rincão de minha mente, ocupa cada rincão de meu coração, porque eles pertencem a ti. Declare: eu sou tu casa, Senhor, eu sou tu templo, eu sou tua habitação, eu sou tu santuário, e meu corpo, alma e espírito pertenece a ti, Senhor. Por isso eu me entrego de corpo e alma a ti, Senhor. Minha confiança e minha esperança estão em ti. Declare esta casa. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezcas, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezcas, que tu nombre crezca, ven incendia luz, ven incendia luz. La igreja, Esta casa es declare, igreja, cante. Quero escutar tua voz. Para terminar, uma vez mais, declare: esta casa Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Vamos aplaudir ao Senhor. Forte. Aleluia. A Ele seja a glória.